Símbolos sabianos, estamos nos graus de leão e hoje é o grau 2 de leão. Os vídeos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer já foram feitos, está na playlist de símbolos sabianos. Então hoje estamos no grau 2 de leão, eu vou dar a minha interpretação da primeira passagem e a segunda eu leio na íntegra. Então vamos lá, para você que tem qualquer um de seus planetas ou linha de casa no grau 2 de leão. Um navio ao longo do qual se elevam bandeirinhas, daquelas empregadas pelos marinheiros para conhecer a direção do vento, e que flutuam em diversas direções. E mais ao largo, uma outra embarcação que se eleva e inclina sobre o flanco. Então, aqui fala sobre um navio, né, que ele ao longo do qual se elevam bandeirinhas. Então são essas bandeirinhas que os marinheiros levantam no navio e elas ficam ali mostrando a direção do vento. Elas são leves, por isso que diz que elas flutuam, né? E nesse caso as bandeirinhas elas estão em várias direções, em diversas direções, ou seja, os ventos estão em diversas direções. E uma outra embarcação, mais ao longe, mais ao largo, uma outra embarcação, ela se inclina sobre o seu flanco. Ou seja, ela se inclina de lado. Ela está inclinada de lado. Isso me remete, esse cenário me remete, que veja, se é mais ao largo uma embarcação, ela está inclinada de lado, né? Ela está sobre um lado dela, indiquem que ela foi primeiro, né? Pelo menos dá a entender de que ela foi primeiro e que ela se inclinou, ou seja, de alguma maneira o vento causou isso, de alguma maneira há uma instabilidade, ela não está estável, ela está inclinada, né? Então me parece, porque aqui fala de ventos de todas as direções, porque há uma sinalização através das bandeirinhas de que os ventos estão em diversas direções, porque as bandeirinhas estão em diversas direções. Então esse barco que lá ao longe, que ele diz que mais ao largo, né, mais ao longe, ele está inclinado, né, sobre o seu flanco, ele então indica que ele de alguma maneira sofreu uma intempérie, ou seja, ele sofreu algo do tempo, ele sofreu algo que tem a ver com as condições do tempo. Isso pode remeter a uma imprudência? Pode, porque as bandeirinhas elas estão ali para sinalizar, para mostrar a direção do vento. E esse barco está lá longe, inclinado, é como se ele tivesse ousado, como se ele tivesse ousado as condições do tempo, né? E ele meio que ficou inclinado, ele meio que perdeu a sua estabilidade. Enquanto que as bandeirinhas estão ali mostrando que não é para seguir, né? E aqui está falando de dois navios, né? Aqui está falando de um navio ao longo do qual se elevam bandeirinhas. Então são dois navios, um que tá, aqui não está dizendo também se ele está na costa, aqui está dizendo que tem um navio, mostrando que os ventos estão em várias direções, e um outro lá na frente, que ele avançou mais aí, adentrou mais ao mar, né, ao largo, esse outro está virado. Então, isso também pode indicar que dois elementos iguais, um tem um controle maior sobre alguma coisa e o outro não. Também pode indicar isso. Não necessariamente que um foi à frente e o outro está atrás, não. Mas pode indicar que duas condições, dois elementos iguais, estão em condições diferentes. Uma de ter uma certa prudência, porque está ali sendo guiado pela bandeirinha, que está mostrando que os ventos estão desordenados, né? Desordenados em várias direções. E o outro é como se não tivesse essa sinalização, se não tivesse esse guia. E por isso inclinou, né? Sobre o lado, sobre o flanco.
Então isso pode indicar que na sua vida também hajam circunstâncias em que você se guia, em que você se pauta, que você tem uma certa direção, você se organiza no sentido de perceber as condições daquela área ali onde você tem esse grau, caso você tenha esse grau aí numa linha de casa ou num planeta, e que você você se guia por alguma coisa e em certas circunstâncias você não se guia, você se inclina mesmo, você se coloca em uma condição arriscada ou pouco estável. Então isso pode indicar também uma questão relacionada à atenção, a você ter uma atenção sobre as circunstâncias do momento. Isso pode indicar também essa direção dos ventos, né? As bandeirinhas flutuando sobre várias direções. Isso pode indicar também uma instabilidade, né? Que pode estar relacionada ao nível mental, ao nível emocional também, porque fala de uma instabilidade, assim como fala de uma inclinação, né? Fala sobre algo que tombou, digamos assim, né? Algo que ficou sob o efeito de alguma outra coisa que causou essa instabilidade. Então isso também pode indicar instabilidade em algum setor da sua vida, seja no trabalho, seja no seu humor, seja na sua mente, seja nos seus relacionamentos. Indica também uma sinalização que você pode, uma precaução que você pode ter diante de alguma coisa. Pode indicar que você muitas vezes se coloca numa condição de instável, como o navio que inclina. Por uma imprudência, porque tem bandeirinhas para sinalizar, ou talvez você não tenha colocado as suas bandeirinhas sinalizando, ou também pode indicar que você precisa estar mais atento ou atenta a essas bandeirinhas que mostram que a direção dos ventos estão desordenadas, ou seja, estão em várias direções. Isso também pode indicar múltiplos interesses, que você tem interesses para todos os lados e você se interessa por muitas coisas, você gosta de muitas coisas, as coisas estão em várias direções e você acaba perdendo muita energia com isso, né? E você tomba, ou seja, é um correr sobre várias direções, sobre estar sob várias influências e tomba. E cansa também. Isso pode indicar também um certo cansaço. Dá a impressão quando você pensa, quando você visualiza essa imagem, você vê o navio lá ao longe aqui, como se ele tivesse sucumbido ao vento. Digamos assim, ou às condições do tempo. Então, tem a ver com uma atividade desordenada, seja interna ou externa, e tem a ver com uma não observância das reais condições do ambiente e das circunstâncias. Então, agora eu vou ler a segunda passagem desse símbolo sabiano, que diz assim: um navio deitado de lado no meio das ondas. Então tem lá as ondas e o navio está lá de lado. Ele está meio que à mercê, né, das ondas. Aqui não diz necessariamente que ele está à mercê, mas, né, se ele está deitado de lado, ele não está estável. Ele não está estável sobre as ondas. Ele não está estável sobre as ondas, ele está de lado sobre as ondas, né? Então ele não tem uma estabilidade. Um abraço a todos e até o próximo símbolo sabiano do signo de Leão.